Olá, pessoal. Eu gostaria de agradecer muito a todos que estão acompanhando essa palestra. Meu objetivo aqui é apresentar quais são os requisitos, qual é a forma que a gente consegue elaborar esses documentos tão importantes, que são os termos de uso e a privacidade. Qualquer organização, qualquer empresa, qualquer tipo de organização que tenha um serviço ofertado de plataforma, ela precisa desses documentos. E eu vou mostrar aqui para vocês o motivo deles serem tão essenciais e como é que a gente consegue fazê-los, certo? Primeiramente, eu vou tratar um pouquinho dos termos de uso, certo? Quais são os seus requisitos, o que é que a gente precisa saber para poder elaborar um termo de uso. Primeiramente, o que é que a gente tem que entender? O que são termos de uso, ou também chamado de termos de serviço. Os termos de uso, ele é um contrato, certo? Um documento que formaliza a utilização pelo usuário daquela plataforma. Então, o que é que ele tem que ter essencialmente? Ele tem que descrever tudo o que a plataforma faz, certo? Ele tem que descrever bem detalhadamente quais são os serviços ofertados, quais são as regras da plataforma e tudo que compõe aquele negócio. Não, obviamente, informações confidenciais do negócio, mas tudo que envolve o usuário. Por quê? Porque ali é o documento que o usuário vai se basear no momento que ele tiver qualquer tipo de dúvida. Então, surgiu uma dúvida no momento da utilização. A gente fala aqui de plataforma que são as utilizações mais comuns. Mas surgiu uma dúvida ali no momento da utilização. Quais são as regras que regem aquela relação? Aonde eu recorro para que eu seja esclarecido disso? Então, justamente por isso que o termo de uso ele precisa ser acessível e de fácil compreensão. A gente tem que entender que uma mensagem emitida, mas não recebida, uma mensagem não entendida, ela basicamente não foi passada, né? Ela perdeu a sua função. Então, esse termo, ele tem que ser bastante acessível. Então, o usuário, no momento que surgir uma dúvida, ele tem que ir lá procurar no site e encontrar facilmente essas regras e de fácil compreensão. Não adianta usar termos muito rebuscados que o seu usuário provavelmente não vai compreender. E essa descrição dos serviços, ela tem que ser o mais detalhada possível, como eu já havia mencionado, para que não sobressaia nenhum tipo de dúvida, para que o utilizador daquele serviço, ele não reste nenhum tipo de dúvida e na hora que acontecer alguma ocasião com aquele usuário, ele vai ter aquelas regras para se basear. E dentro dessas regras estão, inclusive, as responsabilidades da plataforma, em caso, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de uma rede social, certo? Que são termos de uso bastante polêmicos, a gente vai falar um pouco sobre a política de privacidade também, mas vamos falar no caso de redes sociais. A rede social, ela vai descrever quais são as responsabilidades dela, certo? Enquanto prestadora de serviço, quais são as responsabilidades dela enquanto plataforma e quais são as suas responsabilidades enquanto usuário. Então, olha, o usuário, a partir do momento que ele utiliza essa plataforma, ele declara estar de acordo, estar ciente com essas regras, declara, por exemplo, que tem mais de 13 anos, que é a regra, por exemplo, do Facebook, do Instagram, que tem mais de 13 anos, se ele tiver entre 13 e 18 anos, ele teria, em tese, que haver um acompanhamento do seu pai responsável, ele precisa descrever quais são as políticas que a plataforma toma, quais são as penalidades que a plataforma tem em caso de você ir contra esses termos, certo? Então, se você violar esses termos, o que é que a plataforma vai fazer com o usuário? Então, essas regras, elas têm que estar ali disponíveis, justamente para evitar que o consumidor ou o usuário, normalmente o consumidor, ele venha alegar que desconhecia essa regra. Então, os custos que envolvem aquele serviço, se é gratuito, se não é, de que forma a plataforma ela monetiza isso daí, certo? E que isso, obviamente, esteja de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, porque não adianta a gente estipular regras rígidas e específicas para um serviço se essas regras estão em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente tem que pensar, certo, num termo, num contrato, sempre alinhado principalmente com o direito do consumidor. Mas não só. Existe as legislações específicas para cada área de atuação, né? Então, vamos continuar no exemplo aqui do Facebook.
O Facebook envolve também disposições sobre propriedade intelectual, por exemplo. Então, existe uma lei específica sobre a propriedade intelectual que deve constar todas as regras dentro daquele termo de uso. Vou contar um acontecido para vocês. Eu entrei numa plataforma para solicitar um serviço e me surgiu uma dúvida muito importante, que era uma dúvida inerente ao serviço daquela plataforma. Era uma plataforma que trabalhava muito grandemente, que envolvia muito grandemente a questão de direitos autorais. Me surgiu essa dúvida, qual foi a minha postura? Procurar na plataforma, no site, quais eram as regras que eles tinham e como funcionaria essa questão dos direitos autorais. Eu procurei e não encontrei. Existiam algumas páginas, existiam algumas seções que falavam sobre o funcionamento da plataforma, a questão dos custos, as penalidades, algumas regras, mas isso era um assunto super importante e isso não constava nos termos da plataforma. Eu mandei um e-mail questionando, educadamente, obviamente, perguntando qual era a postura da plataforma diante daquela minha dúvida. Eles me responderam, inclusive mencionaram que estavam com essa questão dos termos de uso desatualizados. Então, é importante se atentar para evitar que a gente tenha questionamentos e problemas com o consumidor, com o nosso usuário, simplesmente porque a gente deixou de esclarecer para ele quais são as regras que são utilizadas. Então, acontece muito, ainda continuando na linha do Facebook, para ficar mais uniforme, acontece muito com usuários que são, ou usuários ou postagens, que são banidos, que são excluídos por violar os termos da plataforma. Muita gente se espanta com essa exclusão, esse banimento, sem entender o motivo. Mas muitas vezes, se a gente for olhar a fundo e for ler a fundo quais são as regras específicas, a gente vai ver que, de fato, houve uma violação dos termos de uso. É óbvio que a gente pode questionar, certo? Essa decisão que foi tomada, justamente por isso, os termos devem conter também a forma de atendimento àquele usuário. Então, um e-mail, um telefone, como funciona o saque. A ideia não é assustar, certo, o seu usuário. A ideia é informar. Então, a gente tenta utilizar sempre uma linguagem um pouco mais friendly, uma linguagem assim, que você informe, sem que você assuste aquele usuário, deixando claro para ele quais são as regras que ele tem que obedecer para evitar essa surpresa depois. Justamente, se ele vier questionar, você vai também oferecer algum tipo de atendimento. Hoje em dia, principalmente com essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que está aí batendo na porta, né? Apesar de toda a polêmica incidindo sobre ela, eu percebi que estou bem atento a isso, a forma como essas grandes plataformas mudaram a maneira de se comunicar com os seus usuários. Então, tem um documentário na Netflix que fala justamente sobre o tamanho desses termos de uso e política de privacidade dessas grandes plataformas. Então, eram termos de 800 páginas, era uma coisa assim gigantesca que você não teria tempo nem capacidade, convenhamos, o homem médio, no momento que ele está ali usando a rede, ele quer facilidade, ele quer rapidez, ele não quer um serviço que dificulte a sua usabilidade. A gente sabe que eles não vão parar para ler isso daí. Já acessando mais recentemente, eu percebi que a linguagem mudou, a forma de expor as regras mudou bastante, então a ideia vai seguir nesse caminho. A ideia é sempre deixar claro e conquistar o seu cliente dessa maneira também, porque a gente percebe hoje que muitas pessoas estão deixando de usar certas plataformas simplesmente por não haver informação clara e adequada daquele serviço, né? Seguindo nessa linha, a gente vai falar agora sobre a política de privacidade, certo? Por uma questão didática, eu usei aqui política de privacidade, mas se a gente se basear no termo europeu, o nome correto seria aviso de privacidade. Mas como a política de privacidade se popularizou, a gente usa para fins didáticos. Mas por que aviso de privacidade? Porque na Europa eles entendem que aviso de privacidade é a forma que a plataforma se comunica com o seu usuário. E política de privacidade, ela diz respeito a uma política interna daquela empresa. Então, como os seus colaboradores vão agir em casos que envolvem leis de privacidade, envolvem coleta de dados. Então, existiria essa diferença. Eu não vejo muita problemática, por enquanto, a lei não é específica sobre isso. Futuramente, a gente pode haver pesquisadores e doutrinadores
discorrendo um pouco melhor sobre, eu tenho a própria Agência Nacional de Proteção de Dados discorrendo também sobre isso, mas o importante é que a gente tenha esse documento independente do nome, efetivamente, que a gente dê a ele, certo? Então, em que consiste uma política ou um aviso de privacidade? Ela é como se fosse um desdobramento dos termos de uso. Ela também é específica, certo? Ela deve ser bem detalhada, mas para tratar especificamente da coleta, do armazenamento, do tratamento de dados em geral. Então, o que é que a gente tem que constar, principalmente na política de privacidade ou no aviso de privacidade? Quais são os dados coletados? O que eu percebo é que as pessoas tendem a fazer de uma forma mais genérica. E a ideia do aviso da política de privacidade é justamente ser ao contrário, é ser bastante específico. Não é nós coletamos os seus dados. Isso daí não é uma informação clara. Então, qual é a informação clara? Nós coletamos os seus dados que são nome, e-mail, endereço de IP, localização, todos os dados coletados do usuário, tanto aqueles que são informados diretamente por ele, quanto aqueles que são coletados indiretamente. Então, por exemplo, o IP, o usuário, a gente sabe que o usuário não informa diretamente, mas a própria plataforma, ela coleta. Então, geolocalização, se for uma coleta automática, tem que ser informado, ou então o usuário tem que autorizar essa coleta. Todos os dados específicos, tanto aqueles informados, quanto aqueles coletados indiretamente, têm que estar descritos no aviso de privacidade, certo? E cada dado, ele tem uma finalidade específica. Então, para que a gente coleta o nome, o e-mail e o CPF, por exemplo? Para identificar o usuário. Então, cada dado, um dado ele não pode ser coletado sem uma finalidade específica. A gente precisa ter clareza nisso para dizer, olha, a gente coleta o nome, o e-mail e o CPF, por exemplo, que são os dados pessoais, para fins de cadastro e identificação do usuário na plataforma. A gente coleta endereço de IP, tempo de sessão do usuário, cookies, para melhorar o nosso desempenho e para avaliar o comportamento do usuário dentro da plataforma. Isso tem que ser bem especificado, porque cada dado ele tem um objetivo diferente, certo? E a forma como se trata esses dados. A gente usa o nome, o e-mail, para quê e de que forma. Nós armazenamos para isso, então tem que ser bem descrito e bem detalhado. Além disso, é preciso informar por quanto tempo se armazena esses dados. Se for de forma indefinida, o usuário tem que ter possibilidade de solicitar a exclusão desses dados. Porém, a gente tem que se atentar ao quê? É óbvio que essa informação ela tem que estar bem descrita e bem clara para o usuário. Por quê? A questão da exclusão de dados, com a Lei Geral de Proteção de Dados, virou uma polêmica, né? O que eu normalmente indico, o que eu faço? Que a gente informe que os dados podem, a exclusão de dados pode ser solicitada, desde que a organização ela faça uma avaliação prévia daquele dado para perceber e para avaliar se não há nenhum prejuízo nessa exclusão. Em que sentido? Se um usuário tem uma informação e tem notas fiscais emitidas no nome dele, ele não pode chegar na plataforma simplesmente e pedir exclusão. Por quê? Existe uma lei que ordena que os dados de notas fiscais sejam armazenados. A gente não pode simplesmente excluir a nota fiscal da face da terra, né? A gente tem que manter aqueles dados fiscais armazenados na empresa. Então, eventualmente, para um cumprimento de obrigação legal, os dados vão precisar estar armazenados. Então, é preciso a gente informar para o usuário que essa possibilidade de exclusão, ela é limitada há certas disposições, tanto de leis fiscais, quanto acontece também de legislação que trata de direito médico. Em cada área ela tem uma legislação específica. Então, tudo isso precisa ser analisado previamente antes de possibilitar que o usuário faça qualquer solicitação. Porém, a solicitação de correção, por exemplo, ela deve estar sempre disponível para o usuário. Por quê? Se o dado está incorreto, ele tem o direito de solicitar a sua correção, até porque aquele dado que foi coletado, ele não diz respeito à pessoa dele, né? Um dado que está com incorreção e que ele deseja corrigir. Assuntos importantes que a gente tem que lembrar também na política de privacidade, que muita gente esquece, é que a gente pensa assim, existe transferência internacional de dados? Quando a gente pensa nisso, pensa
numa atuação super complexa. A gente não trabalha com países estrangeiros, a gente trabalha só aqui no Brasil. Mas a gente esquece, principalmente, que a grande maioria das plataformas elas são armazenadas na AWS, né? Que é o servidor da Amazon. Então, isso é sim uma transferência internacional de dados. Então, a gente tem que deixar isso claro para o usuário que há transferência internacional de dados, pois a plataforma é hospedada em um servidor estrangeiro. Não é que a organização ela precisa deixar de fazer isso e trazer para um servidor nacional. Não, a ideia é deixar claro para o usuário que há essa transferência e que há terceiras partes envolvidas. E esse é um ponto importante para a gente tocar. Sempre que houver terceiras partes envolvidas, na política de privacidade ou no aviso de privacidade, a gente tem que mencionar, certo? Quais são esses serviços de terceiros e que eles têm termos de uso e avisos de privacidade ou políticas de privacidade próprios. Por quê? A gente sabe que uma plataforma, muitas vezes, ela não consegue fazer tudo de forma originária. Muitos serviços são terceirizados. Então, nesse caso, é difícil para uma pessoa que está desenvolvendo um sistema ter um data center próprio. Então, normalmente se terceiriza para o servidor da Amazon. Então, já é uma utilização de serviço de terceiro que tem que estar mencionado e é uma transferência internacional. Acontece também, por exemplo, com plataformas de pagamento. Então, se utiliza muito, por exemplo, a Wirecard. Então, a gente tem que mencionar no aviso de privacidade que a utilização da plataforma de pagamento X, a gente deve colocar as disposições gerais daquela plataforma, no sentido de que plataformas de pagamento armazenam dados bancários. Então, olha, a gente utiliza a plataforma Wirecard para processar seus pagamentos e eles armazenam dados X, Y e Z. Aqui você pode acessar o seu aviso de privacidade, para que o usuário tenha uma compreensão completa, para ele não pensar que aquele uso dele está sendo limitado ao uso da plataforma. Existem muitos players envolvidos ali, existem muitas organizações envolvidas naquilo, justamente por oferecer um serviço de suporte àquele serviço que a gente está oferecendo, né? E também tem a questão da publicidade. Isso é um ponto delicado, porque eu percebo hoje em dia, mas eu acredito muito que isso vai mudar, que há um pouco cuidado com esses serviços de publicidade. A gente entra num site, certo? Às vezes nem informa nada, só dá uma procurada e começa a receber diversos e-mails. A gente nem se cadastrou. Isso daí é uma prática que eu imagino que vá sendo abolida ao longo do tempo, mas é uma prática importante da gente observar. Por quê? Porque, primeiro, a publicidade, o outbound marketing, aquele marketing de prospecção, aquele marketing mais agressivo, ele está lidando diretamente com a gente enquanto usuário, enquanto consumidor. Então, isso é uma coisa que impacta grandemente. Então, não adianta a gente coletar dados sem autorização do usuário, depois ficar enviando e-mails, e-mail marketing, colocar na nossa lista de leads, e isso trazer, ao invés de um benefício, trazer um prejuízo para a organização, porque o usuário vai começar a questionar. Isso é uma mudança de cultura que já está acontecendo. Os usuários estão cada vez mais questionando o porquê que aquele dado está sendo coletado, da onde você pegou o meu número, como você conseguiu o meu e-mail. Então, isso a gente tem que estar preparado para responder. Se a gente tiver bem certinho, atendendo às disposições legais e informando para ele, solicitando para ele qual foi o dado que você, enfim, necessita, vai ficar muito mais claro, porque na hora que ele questionar, você vai dizer, olha, nós coletamos esse e-mail, por exemplo, esse telefone, a partir do momento que você entrou no site, digitou seu e-mail e concordou, nesse momento, em receber nossas informações, nossas notícias, nossas ações de publicidade. É isso que a gente tem que se focar bastante. Outra coisa importante que muitas plataformas fazem e que é importante para informar o usuário é a questão da venda de dados. Isso é uma questão sensível, assim, de se tratar, porque a gente sabe que hoje em dia o dado, a gente chama que o dado terminou virando uma frase clichê, né, que o dado é o novo petróleo. Mas isso é verdade, o dado ele vale muito, ele tem muito valor. Então, quando a gente utiliza, por exemplo, o serviço do Facebook, e o Facebook diz lá explicitamente
que coleta informações sobre o nosso comportamento nas redes sociais, que página que se curte, localização e tudo mais. Então, lá ele dá uma lista muito grande de dados, alguns deles que são autorizados por nós, outros não, que ele coleta. Então, por que é feita essa coleta? Nos termos de uso, eles mencionam que não é feita a venda direta, certo? Desses dados para uma outra empresa, uma empresa de terceiro. Mas como é que eles monetizam? Isso aí tem que ficar claro, né? Porque a gente sabe que, como diz o ditado, não existe almoço grátis. Como é que eles monetizam? Vendendo essas informações para os próprios usuários da plataforma, que são os anunciantes. Quando a gente vai fazer um anúncio pago, por exemplo, no Facebook, a gente escolhe localização, a gente escolhe perfil, a gente escolhe gênero, a gente escolhe os principais interesses. Então, não é uma informação aleatória. Essa informação, ela é tão acurada justamente porque ela é baseada no comportamento dos seus próprios usuários. Então, é daí que vem essa informação. A partir do momento que se monetiza com isso, a gente tem que ter ainda mais cuidados. Outra questão a se atentar também é a questão dos cookies. Todas essas informações, acho que o princípio norte que a gente tem que se atentar é justamente a informação, a transparência com o nosso usuário. Não é que a plataforma vai deixar de funcionar, vai deixar de fazer o que faz, mas ela precisa informar com clareza para o usuário que isso está acontecendo, certo? Então, a questão dos cookies. Existem os cookies obrigatórios, né, que precisam deles para o site ou a plataforma funcionar. Existem os cookies não obrigatórios. Hoje em dia, a gente já tem que fazer essa divisão. Por quê? Se o usuário não aceitar, na hora que a gente está entrando no site agora, a gente tem que ver aquela checkboxzinho, certo? De autorizar a utilização de cookies. Os cookies obrigatórios, se o usuário não aceitar, infelizmente, ele não vai ter como utilizar a plataforma. Isso tem que estar bem claro para ele, certo? Bem claro que, se você não aceitar esses cookies obrigatórios, infelizmente, a gente não vai ter como prestar esse serviço para você. E tem que haver divisão com os cookies não obrigatórios, que são aqueles cookies extras, certo? Que são aquela informação extra que é coletada, e o usuário deve ter a opção de desativar esses cookies. A gente tem exemplos de locais que já têm adotado isso, já têm dividido entre cookies obrigatórios, para você usar a plataforma, você precisa aceitá-los, e os cookies não obrigatórios, que você tem a opção de desativá-los. Certo? Então, vamos pensar dessa maneira. É um processo muito educacional, é um processo de mudança de cultura, mas eu acho que a política e a cultura de informação, ela tem que ser o nosso norte, justamente para o usuário não chegar depois e dizer, eu não sabia dessa norma, eu não sabia que era assim, estou questionando. A gente tem que estar preparado para atender, em se tratando aqui de empresas, para atender o nosso cliente da melhor maneira possível, né? E continuar vendendo, continuar crescendo, sem que essa parte burocrática se torne um entrave. Pelo contrário, o cliente ele deve olhar para a empresa e dizer, olha, a empresa se preocupa com a minha privacidade, a empresa foi bem clara e me informou, principalmente se tratando na Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem a questão do consentimento específico e destacado para algumas coletas de dados. Então, não é aceitou de forma geral, aquilo ali tem que estar, certo? De forma específica e destacada, num checkbox separado, mencionando que aqueles dados vão ser coletados. Por quê? Porque são dados que merecem mais atenção e mais cuidados. Principalmente nesse quesito, na questão do aceite dos termos de uso da política de privacidade, agora com a ideia do Privacy by Design, né, que é pensar na privacidade desde o início, desde da geração daquele produto, da confecção daquele software, aquele checkboxinho que vem sempre marcado sim, ele deve vir desmarcado. Por quê? O padrão não deve ser aceitar, o padrão deve ser deixar a escolha do seu usuário se ele vai aceitar ou não. Então, não é deixar, porque ele não vai ler, vamos deixar aqui por padrão para ele aceitar, e não funciona dessa forma. A gente tem que se atentar a isso, porque a partir de agora a gente tem que deixar esse checkbox que antes em muitos locais nem existia, deve existir, tem que deixar desmarcado, justamente para o nosso usuário se atentar e ler aquela informação com mais atenção, para que ele chegue e fale, olha, essa plataforma se preocupa com a minha privacidade, essa plataforma foi muito clara no que faz, até porque, convenhamos,
Plataformas grandes, como o Facebook, por exemplo, não deixam de fornecer os seus serviços simplesmente porque eles coletam uma gama de dados gigantesca. Essa cultura de pensar que isso vai impedir o negócio não existe, né? Eles funcionam da mesma forma. A questão é que agora eles têm sido mais claros porque o usuário também está cobrando isso, certo? Basicamente era isso, só para a gente ter um panorama geral. E assim a gente consegue mudar um pouco nossa mentalidade e tentar construir boas políticas de privacidade e bons termos de uso para que a gente evite de enfrentar problemas posteriores.